1 Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, está escrito: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero falar nessa manhã sobre os 4 pilares de uma geração. Meus irmãos, nós estamos diante de uma carta motivacional, espiritual e de preparamento, de revelação do amor do Cristo da cruz, escrita por um pescador, um ignorante, um indouto, que sem tanto intelecto, mas aquele que antes da cruz negou a Jesus. Depois que o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, este Pedro que antes disse que nunca havia visto, nunca havia andado com ele, antes da cruz, Jesus havia falado para ele que, ainda que o galo cantasse 3 vezes, Pedro lhe negaria. Pedro negou. Pedro não disse que o conhecia, mas quando o Espírito desce em Atos capítulo 2, ele não continuou a mesma pessoa. Agora já não tem mais a espada na mão. Pedro agora está ousado pelo Espírito de Deus, pregando, amando a igreja primitiva, se entregando para ela, como o esposo se entrega para a sua esposa. Pedro se preocupa com os irmãos, para que eles não desistissem da fé e não abandonassem o evangelho, para justamente não negociar aquilo que era eterno por aquilo que era passageiro. Primeiro, o apóstolo Pedro, ele começa a pregar na Galácia. Logo após, Pedro, ele vai para a Capadócia e depois ele parte para a Ásia, e da Ásia ele vai para a Bitínia, trazendo a revelação de como foi alcançado e resgatado vidas ali. No ano 64 depois de Cristo, houve uma grande catástrofe em Roma, onde uma parte da cidade foi queimada, e alguns eruditos vão dizer que foi justamente pelo grande imperador Nero, aquele que era considerado, que o próprio Hernandes Dias Lopes vai dizer, que Nero era um louco no meio da sociedade, ao ponto que satisfazia o seu ego, queimando os judeus que servisse e acreditasse na pessoa de Cristo. Eles eram queimados dentro de estacas, eles eram pendurados em todo o ambiente de Roma, para servir de vela humana acesa. Eles eram colocados dentro da arena romana, para ser devorados por leões. Este era Nero, o grande homem que tentou paralisar a igreja, frear a igreja. E Nero foi responsável, segundo alguns historiadores, de incendiar uma parte de Roma, que foi queimada justamente para que as construções não se avançassem de outro lado, ao ponto que ele vai acusar justamente um povo diferente que estava ali no meio, um povo que se denomina igreja, um povo que estava ali no meio daquela multidão, observando, entendendo e ouvindo tudo aquilo que estava sendo debatido para se descobrir qual foi a raiz de todo o problema que causou aquela queimada dentro de Roma. Alguns historiadores vão dizer que quando Nero ouve aquelas perguntas
da onde saiu, da onde foi, de qual mão veio toda aquela queimada dentro de Roma. Ele joga toda a culpa justamente para a igreja. Daí é que Pedro, ele começa a escrever para que todos os irmãos dessem continuidade, pois uma grande perseguição havia para acontecer ali, ao ponto que Nero vai desencadear uma perseguição tão massacrante, maior ainda. Então Pedro, ele vai começar no capítulo 1, falando sobre a salvação que veio do céu, que subiu e enviou o Espírito do seu próprio céu. O Espírito de Deus que veio do céu, desceu para a terra. Até os próprios anjos podem contemplar, segundo alguns historiadores, a descida do Espírito Santo para a terra. Haja vista que Pedro, ele revela 3 coisas aqui. Primeiro, que ser filhos obedientes. Filho obediente que está debaixo da obediência de um pai. Segundo, não vos moldeis as coisas passadas. Terceiro, sede santo. Pedro já começa a quebrar todos os paradigmas do povo, que estava no meio de Roma, ouvindo todo o debate, sendo pontos para ser perseguido. E Pedro vai dar uma injeção de ânimo, assim como o próprio Deus falou para Abraão, lá em Gênesis, quando Abraão desliza, justamente tentando gerar um filho dentro da sua casa. Ele vai se precipitar e gera Ismael, mas Ismael é filho da precipitação, e não é Isaque o filho da promessa. Mas Deus vai chegar e vai dizer: Abraão, eu sou teu escudo, eu sou teu galardão, sou eu quem estou com você. É a mesma forma que Pedro vai trazer para os irmãos aqui, diante de um massacre, diante de outra perseguição agora. Haja vista que Pedro vai trazer 3 coisas para a igreja. Primeiro, sede filhos obedientes. Segundo, não vos moldeis das concupiscências do passado, ou as coisas que viviam anteriormente. Terceiro, sede santo. Primeiro, sede filhos obedientes. Filho não manda no pai, filho obedece. Segundo, não vos moldeis as coisas passadas. Parece que Pedro está lembrando daquilo que Paulo falou em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Jesus Cristo, que apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, puro e agradável. Mas o capítulo 2, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? A palavra conformar vem do sinônimo da palavra forma. Pedro estava dizendo: não vos moldeis as coisas passadas, não voltem para a forma que viviam no passado, pois agora vocês precisam andar na forma do céu, andar nos padrões do céu. Terceiro, sede santo, não só apenas num dia de um culto, não apenas numa festa, não apenas em um congresso, não apenas em um momento de ajuntamento de pessoas, mas sede santo em toda a vossa maneira de viver. Eu me lembro de Daniel no capítulo 6, quando Dário chega diante de Daniel, quando foi colocado dentro da cova. Daniel, o texto diz que ele orava 3 vezes por dia em Daniel capítulo 6, e o Espírito excelente que estava sobre Daniel fez Daniel se destacar diante dos 120 príncipes que estavam ali. Mas quando foi colocado na cova, pela manhã, sem conseguir dormir, Dário chega na beira da cova e pergunta: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, não era eventualmente, não era em um momento de ajuntamento de pessoa, era na segunda, era na terça, era na quarta, era na quinta, na sexta, era continuamente, era em janeiro, fevereiro, era algo contínuo. Então Pedro está dizendo: vocês precisam ser santos em toda a vossa maneira de viver. Seja santo na escola, seja santo no ambiente secular,
Seja santo quando estiver diante de uma tela de um celular sem ninguém ver. Seja santo quando estiver sozinho no quarto. Seja santo quando estiver em um culto ou separado ou longe do culto. Seja santo em qualquer ambiente. Pedro, ele estava sendo mais profundo ainda, e ele vai dizer: lembrem que vocês não era nada no passado, não valia nada no passado, já estavam sentenciados para o inferno. É aqui que Pedro vai mexer com a minha mente rasa, simples e limitada, e ele me leva para João no capítulo 1, versículos 5, 6 e 7 e 8, quando João começa a dizer que ele veio para que era seus, e os seus não receberam. Mas a porta da graça, esta mesma porta que nos alcançou quando estávamos diante das beiradas do inferno, esta graça poderosa que Paulo em 2 Coríntios 12, 9 ouviu do próprio Deus dizendo que a graça dele lhe bastava e que o seu poder se aperfeiçoava na sua fraqueza. Esta porta da graça se abre e o próprio Deus, utilizando os lábios de João, ele vai dizer no capítulo 1, versículos 6 e 7 em diante, que agora quem quiser se tornar ser filho de Deus, ele está dando poder e a oportunidade. Então ele veio para os seus, e estes seus é justamente Israel, mas agora os seus não receberam. Portanto, a porta da graça que vos resgatou não foi apenas o ouro que vos resgatou, mas foi alguém que desceu, alguém que desde a fundação do mundo, isso nos leva para a eternidade. Haja vista que Deus, quando começa da criação, haja luz, haja terra, haja separação de mares, e houve separação, ele vai criar o segundo melhor ambiente, porque o primeiro é justamente o céu, mas o segundo é justamente um ambiente em Gênesis capítulo 3, chamado Éden. E neste ambiente aqui, Deus coloca o homem. Este homem é colocado, este homem é formado, este homem é colocado ali, e este homem chama-se Adão. Este Adão precisaria estar no padrão de Deus. Este Adão é colocado, este Adão é gerado ali, é formado ali. Vocês podem perceber que quando Adão é formado, é criado, a Trindade está reunida. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. A essência de Deus é colocada e depositada no homem. A sua santidade, o seu caráter e a sua essência é colocado dentro do homem. O Pedro está querendo nos ensinar aquilo que desde o Gênesis 3 Deus estava colocando, enxertando no homem. É por isso que João vai dizer que ele veio para que era seu e os seus não receberam. Só que em Gênesis 3 o pecado predomina dentro da humanidade de uma forma tão tamanha, tão severa, que não se tinha mais probabilidade nenhuma de Deus entrar, de Deus tratar, porque Caim mata Abel, e agora Caim sai da presença de Deus, e agora Deus dá um presente para Adão e Eva, chamado Sete. Deus vai tomar 42 gerações, e desde Sete ele vem descendo, ele vem envolvendo. Quando em Lucas capítulo 1, Gabriel aparece para uma moça chamada Maria, dizendo que no seu ventre chegaria alguém, que se chamaria Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro, Príncipe da paz. Deus vem tomando 42 gerações, de Sete até o Mateus capítulo 1, Sete gera Enos, Enos gerou a Cainã. Deus vem tomando 42 gerações, gera o próprio Cristo. Pedro estava querendo trazer para nós: vocês nasceram de novo, e pior, não foi qualquer coisa que vos comprou, foi algo chamado amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ela e ele não tinha probabilidade nenhuma.
Mas Pedro está nos ensinando aqui: não foi o ouro que comprou vocês, não foi a prata que comprou vocês, não foi coisa corruptível que comprou vocês, porque o que fez o próprio Deus, enviar o seu Filho. A gente vê em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que antes da plenitude dos tempos, o que é isso? É que na eternidade um cordeiro já havia sido sacrificado. Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam no paraíso, vão para detrás dos arbustos das árvores, vestir-se, cobrir-se com folhas de figueira. Pensava eles que dava para escapar-se de Deus. Só que eu lembro do rei Davi. Davi vai dizer no Salmo que ainda que ele eleva a sua casa até as alturas do céu, lá o Senhor também lhe veria. Se ele descesse à mais profundeza da terra, também lá ele estaria. Lucas capítulo 8, Lucas vai dizer que não há nada no oculto que possa ser guardado, escondido, de Deus não possa revelar. Daniel no capítulo 2, Daniel vai dizer que ele vê o oculto e o escondido. João no Apocalipse, João disse que os seus olhos são como chama de fogo. Ele consegue ver aonde ninguém vê. Ele consegue enxergar aonde ninguém consegue enxergar. Para o homem não tinha mais esperança. Para Satanás, o projeto da criação no Éden já havia sido perdido e jogado diante do inferno. Mas 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Antes da fundação do mundo. O que é isso que Pedro está nos ensinando? Antes que o sol raiasse, antes que os pássaros cantassem, antes que aparecesse a primeira vez o sol no horizonte, ele já existia. Jeremias capítulo 1, versículo 5, Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que os pássaros cantassem, antes que alguém viesse a se conhecer pela primeira vez, eu já existia. Porque antes que houvesse dia, disse Deus, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse para Moisés: eu sou, Moisés, eu sou o quê? Eu sou o princípio, eu sou a eternidade. Disse próprio João no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A cruz já havia sido levantada na eternidade, e apenas no Calvário foi apenas o reflexo daquilo que a eternidade ocultava. Mas dentro do Éden, quando Adão e Eva pecam, Deus chega e diz: Adão, tu sabe onde tu foi parar, rapaz? Tu sabe onde é a situação que você chegou? Deus sabia ou não sabia? Claro que sabia, porque existem 3 atributos de Deus: a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. Deus é sabedor da mente do homem, e a Bíblia diz que ele esquadrinha o coração, conhece o pensamento do homem. Mas Deus chama o homem e diz: Adão, tu não merecia, mas tem uma coisa, o meu cordeiro está aqui, eu vou cobrir-se. Está despido e não sei quem te falou, mas eu tenho uma coisa, vou levantar mais um altar, o meu cordeiro vai te cobrir. Deus veste o homem justamente com veste de cordeiro. É por isso que Pedro vai dizer: meus irmãos, não foi prata e nem ouro que vos resgatou da vossa maneira de viver. Foi o que, Pedro? Foi o sangue. O sangue de um cordeiro. O sangue de um cordeiro que havia sido sacrificado. Que cordeiro é este que Pedro está nos ensinando? Este cordeiro é aquele que em Levítico, salvo engano, no capítulo 11 ao capítulo 13, salvo engano, não poderia sacrificar um cordeiro com defeito. Precisava ser um cordeiro santo, sem mancha, sem qualquer mácula. O cordeiro que precisava ser sacrificado na antiga aliança precisava ser um cordeiro justamente puro. Levítico capítulo 22, versículo 19. Segundo a sua vontade, o sacrifício, o cordeiro precisava ser sem defeito. Precisava ser um cordeiro. Este cordeiro que é sacrificado aqui,
que é entregue pelos nossos pecados. Esse cordeiro é o próprio Cristo, que ele disse em Filipenses que não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma do homem, desceu para a terra, andou no nosso meio, comeu da nossa comida. Este cordeiro aqui é o cordeiro que havia sido sacrificado antes da eternidade. Ele veio, cuspido, foi deslacerado, foi humilhado pelos nossos pecados. E Pedro está nos ensinando que este cordeiro veio, este cordeiro foi para a cruz, e este cordeiro agora paga pelos nossos pecados. E Pedro vai começar a revelar que não se tínhamos probabilidade nenhuma, mas o sangue nos encontrou, nos resgatou, nos lavou. Foi o precioso, não foi o ouro, a prata, que é um dos bens mais valiosos nos tempos passados e no século atual. Foi o sangue. Foi isso que nos resgatou. E Pedro, no capítulo 2, ele já vai começar. Ele vai começar mostrando para nós, no capítulo 2, versículo 1 em diante, Pedro vai dizer: meus irmãos, que vocês possam se unir, que vocês possam ser efetuosamente unidos, viver unido, sem engano, sem malícia, deixando todas as coisas para trás. O que é que Pedro está falando? Agora somos um só corpo, um só membro do mesmo corpo, não existe divisão agora. É por isso que eu me lembro do salmista. O salmista vai dizer: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É por isso que Pedro, ele está nos ensinando: sejam unidos, estejam piamente unidos um ao outro. Capítulo 1, versículo 20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas Pedro vai dizer no versículo 21, 22 e o 23: sendo de novo gerados, não de sementes corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus. Pedro está dizendo: não pode haver desunião. Tem muita gente que diz ela e ele, não desce aqui de jeito nenhum. Mas para ir para o céu, tem que andar primeiro debaixo de união. O fogo só desce se estivermos unidos. Atos capítulo 1, os discípulos oravam unanimemente. E o que é unânime? Em o mesmo propósito, em a mesma finalidade, em o mesmo sentido, debaixo de união. Tem gente que não gosta quando o outro canta, quando o outro adora. Mas Pedro está nos ensinando, meus irmãos, não sejam fingidos, sem malícia, sem vaidade, mas com verdade. Amém. Porque no céu não há parede de divisão de quem se gosta e de quem não se gosta. Vocês não nasceram da semente corruptível, mas foi da palavra. Porque só a palavra é quem guia o homem na terra. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Porque só a palavra de Deus pode mudar o homem de dentro para fora. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada afiada de 2 gumes. Porque a palavra de Deus é só ela que faz o homem permanecer de pé na terra. Mateus 4, versículo 4. Disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus viverá o homem. Porque só a palavra é ela quem muda o homem. Isaías capítulo 40, versículo 8: cerca-se a erva e caem as flores,
mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente, porque só a palavra é eterna. Mateus 24, versículo 35: os céus e a terra passam, mas as minhas palavras não passará. Pedro está nos ensinando aqui, não foi a semente corruptível que alcançou vocês. Vocês agora precisam estar debaixo de um padrão. Primeiro, obediência. Primeiro, união. Segundo, entender que foi o ouro, não foi a prata, também não, mas foi o quê? O sangue. E outra coisa, foi a palavra que gerou em vocês, foi a palavra que germinou em vocês, foi a palavra que frutificou em vocês. Vocês agora precisam abandonar 3 coisas: a malícia, a hipocrisia e a inveja. Mas agora chegou a hora de crescer, e como os bebês recém-nascidos, desejai ardentemente o leite puro e não falsificado. E o que o leite representa? O leite, segundo a ciência e a medicina, para toda criança, para todo bebê recém-nascido, o leite, ele tem algumas qualidades. Primeiro, sustentabilidade, fortalecimento para trazer a estabilidade no músculo e o equilíbrio nos ossos, com cálcio, zinco, proteína, vitamina. Pedro está dizendo, o leite foi o único alimento que fez vocês crescerem. E o leite aqui na Bíblia representa a palavra de Deus. Isaías, no capítulo de número 56, Isaías, utilizando Deus, os lábios de Isaías, vai dizer para os eunucos e para os estrangeiros, ele vai dizer: vocês que não têm ouro, não têm prata, venham, peguem vinho e peguem leite, porque o leite aqui na Bíblia representa a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 2 e o capítulo de número 1, Ana vai chegar para Eucana e vai dizer: só subirei depois que o menino estiver desmamado. Ana entendia que o menino precisava crescer, se amadurecer, se fortalecer no leite santo e purificado. A igreja, ela não cresce através de luz neon, pisca-pisca, jogo de luz. A igreja só cresce através do leite verdadeiro da palavra, porque é a palavra que levanta, é a palavra que estrutura, é a palavra que alimenta, é a palavra que sara, é a palavra que instrui, é a palavra que conduz, é a palavra que revela, é a palavra que levanta o caído, é a palavra que abate o soberbo, é a palavra que trata, que sara, que santifica, que purifica, que perdoa, que alegra. É a palavra. Pedro está dizendo: vocês precisam agora se fortalecer, e não é de qualquer coisa não, é do leite, é da palavra. Alguns dizem: é melhor assistir uma live de um profeta no Instagram, é melhor correr para a minha Netflix, porque ela vai saciar a minha vida de uma vez por toda. É por isso que o próprio Salomão, ele diz que há um tempo para todas as coisas. Mas hoje, a única proteína que está aqui para alimentar é o leite purificado da palavra. E Pedro vai quebrar todo mundo e vai dizer: se és que provaste o leite. Parece que Pedro está brincando com a igreja, e parece que Pedro está olhando assim e está dizendo: é esse leite aqui que vocês precisam provar. E outra coisa, será que vocês provaram mesmo? Será que vocês estão fortalecidos nesse leite mesmo? Será que vocês entendem desse leite mesmo? Chegando a eles como pedras vivas. Jesus, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, mas eu, pedra grande, eu vou edificar a minha igreja. Pedras vivas.
Alguns eruditos vão dizer que essas pedras vivas são pedras que vivem. E segundo, casa espiritual. 1 Coríntios 6,19. Paulo disse: não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Terceiro, ele nos chamou para ser sacerdócio santo, para oferecer sacrifício. Pedro está trazendo para a igreja: já provastes do leite, e agora vocês têm que entender que vocês são pedra viva. Certa vez Jesus olhou em João 13, salvo engano, olhou para os discípulos e sentem todo mundo aqui agora. Ele pega uma toalha, molha, e Jesus se inclina e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E alguém mais ousado vai olhar e vai dizer: Senhor, por que lava os meus pés? Sou eu quem deveria lavá-los, os teus pés. Jesus olha para Pedro e vai dizer: Pedro, que tu não está entendendo hoje, tu vai entender amanhã, Pedro. Jesus estava preparando os discípulos para ser perseguidos, moídos, pisado pelos homens, crucificado pelos homens. Pedro estava precisando entender que eles, a partir daquele momento em diante, depois que Jesus fosse assunto aos céus, crucificado, ressuscitado, agora estava nas mãos deles, e agora estava na obrigação deles de se tornarem pedras vivas que vivem. Casas espirituais, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício. Pedras vivas que são pisadas. Casa espiritual para receber alguém que desceu em Atos capítulo 2, chamado Espírito Santo. Sacerdócio santo. E o sacerdote na antiga aliança, uma vez por ano, entrava dentro do tabernáculo, apresentava-se diante da arca da aliança, para sacrificar uma vez pelo ano, pelo pecado do povo. E o sacerdote deveria estar no padrão de entrar no ambiente santo, sem pecado, se preparar e ter um momento de preparação para eles. Eles precisam entrar em um padrão de santidade. É por isso que o próprio Paulo vai dizer, Romanos 12 primeiro: meus irmãos, rogo-vos pela compaixão de Jesus Cristo. Pedro não está apenas pedindo, ele está rogando. Rogando é quase que se curvar diante do povo e dizer: meus irmãos, eu rogo a vocês que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, puro e agradável. O sacrifício na antiga aliança era um cordeiro, mas vocês agora são sacrifício. Não só isso, mas também são próprios sacerdotes, para entregar em sacrifício. E outra coisa, sacerdote não vem assistir, sacerdote vem sacrificar. 2 Samuel capítulo 6, versículo 14 e 18, está a arca da aliança, ao lado, Davi. E quando Davi sente a presença, porque sacerdote não vem assistir culto, sacerdote não vem dar nota para a mensagem, para nota para o cantor, para nota para o departamento, sacerdote vem sacrificar e oferecer sacrifício. Está Davi do lado da arca, a esposa dele está na janela olhando Davi pulando, tirando a coroa da cabeça, despindo da sua veste real. E Davi, quando sente a presença, Davi pula, Davi roda, e da janela a mulher olha e diz: Davi, está maluco, Davi? Está escandalizando? Que loucura é essa? E Davi vai dizer: se for possível fazer mais pela presença, eu faço. Porque sacerdote não vem assistir culto,
Sacerdote não vem ficar com cara de advogado, com cara de delegado. Sacerdote vem sacrificar. Sacerdote vem render graça para Ele, adoração para Ele. Eu amo dizer isso. Marcos 14, entrou uma mulher com um cântaro na cabeça. Os discípulos na casa, ninguém faz nada. Todo mundo só queria a presença dele ali na mesa. Mas a mulher que entende que quando Jesus está presente, a adoração tem que estar contínua no lugar. Ela se prostra diante dos seus pés e quebra um unguento caríssimo. A adoração toma o ambiente, porque o ambiente que está sendo movido pelo cheiro de carne só continua até um adorador e um sacerdote para sacrificar sacrifício santo chegar no ambiente. Jesus olha e diz: Judas, precisa tirar ela não. Se vocês estão aqui e até agora não puderam sacrificar nada e nem adorar, deixa quem quer adorar. É por isso que eu amo dizer que a adoração incomoda quem não quer adorar. Ana chorava, Eli dizia: está embriagada. Ana gemia, Davi dizia: tu é uma louca. Mas sacerdote que vem sacrificar, ele de fato incomoda quem só veio assistir. Quem veio assistir chega quebrado e sai quebrado, chega frio e sai uma geleira, chega deslacerado e sai pior do que chegou. Mas quem está quebrado e é sacerdote para trazer sacrifício, ele chega sem força, mas quando a presença desce, ele é renovado, ele é transformado, ele é edificado, ele é cheio da presença, porque sacerdote não vem assistir culto, sacerdote vem sacrificar. É por isso que eu não critico quem pula, quem roda, quem bate palma, quem sapateia, porque só ela e ele sabe a luta que foi em casa, a prova que passou durante o dia inteiro suportando para não pecar e errar e chegar diante do tabernáculo para sacrificar sacrifício. Quando alguém pula hoje no nosso tempo, para que isso? É porque é sacerdote e veio sacrificar. Quem não veio sacrificar só vem assistir. Mas quem veio sacrificar, ele sabe: eu não podia estar aqui, mas a graça e o sangue me resgatou, eu vou sacrificar. Eu não poderia estar aqui pregando, mas a graça e o sangue, o sacrifício do Calvário me resgatou, eu vou sacrificar. Se você pode, aí mesmo na sua casa, você que está me assistindo em Portugal, aonde for, em outro país, ou aqui mesmo no nosso Brasil, diga para a pessoa que está do seu lado: eu sou sacerdote, eu vou sacrificar, porque o sangue me resgatou, a graça me alcançou, a presença me envolveu. Sacerdote não assiste culto, sacerdote sacrifica sacrifício santo para agradar a Deus. É por isso que Paulo disse: vocês precisam agora sacrificar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus. Que outra coisa é o vosso culto racional. Culto não é irracional, é racional. Eu não dou glória porque todo mundo está dando. Eu dou glória porque eu entendo para quem eu estou dando glória. 24 tronos ao redor do trono daquele que está no meio, dentro do céu. João, no Apocalipse, ele disse que minuto em minuto os 24 anciões, eu estou sentindo Deus aqui nessa manhã, se prostram, tiram a coroa da sua cabeça e dizem para aquele que está sentado no meio: digno de receber glória, ações de graça, veneração. Isaías vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu querubins que voavam, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voavam e diziam em uma só voz: Santo, Santo, Santo. É por isso que hoje se cumpre aquilo que Jeremias escreveu nos livros das Lamentações, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus nos deu mais uma manhã, mais um dia para respirar. Tem gente que nem acordou, tem gente que dormindo já era e morreu, e daqui a pouco vai ser enterrado e sepultado. Mas nós que não valíamos nada, nem muito menos uma prata, nem muito menos o quilo de um ouro, mas algo chamado sacrifício, o sangue de um cordeiro, sem defeito nenhum, sem mancha nenhum, foi para o Calvário, carregou a cruz
cruz em 14 esquinas, caiu, cuspido, com a coroa de 72 cravos cravado na sua cabeça. Ele foi deslacerado, mais de 4.000 chicotadas no seu corpo, um sorraio cheio de chumbo, de ossos de animais ferozes, batia que quando puxava, dava para ver o seu pulmão trabalhando. Olhou para nós, homens miseráveis, mulheres miseráveis, homens pecadores, e disse àquilo que estava sentenciado para a morte: o meu sangue vai resgatar, o meu sangue vai comprar, o meu sangue vai envolver e vai trazer de novo. O sacerdote tem que entender que o sacrifício foi pago e foi colocado a responsabilidade na nossa mão de sacrificar sacrifício. Sacerdote não assiste culto, porque existe 2 tipos no nosso meio. Pedro vai dizer que a identidade que agora ele coloca na igreja, Pedro diz: eis que eu ponho a pedra angular no vosso meio. Que pedra é essa, Elias? Essa pedra é a pedra que desceu em João 3,16. Essa pedra é aquilo que Isaías falou, que foi por amor que ele desceu. Mas nem todos iam crer, porque o primeiro grupo são os que crê que ele é precioso. O segundo são os que não crê, são o grupo dos desobedientes. E Pedro vai dizer: uns vão crer, mas outros são desobedientes. Os que entendem que o precioso desceu, os que desobedeceram e os que não acreditam, é uma geração diferente da geração dos que crê. Porque o texto vai dizer que vem uma geração e vai outra geração. E qual foram as gerações que sucederam antes desta geração aparecer? A geração de Noé, que Noé pregava, mas o povo não queria ouvir. Veio a geração dos filhos de Eli, que são conhecidos como filhos de Belial, filhos da prostituição, filhos da carnalidade. A geração que chegou é uma geração diferenciada. Esta geração é a geração prometida justamente pelo próprio Deus. Enquanto a geração passada desistia da presença, abandonava os princípios da presença, Deus enche a boca de Joel no capítulo 2, versículo 28, e Deus vai dizer: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito. Que geração é esta aqui que Deus, utilizando a boca de Joel, está falando agora? Esta geração somos nós. Porque existe uma geração que desobedece, mas não obedece. A geração que deixa o princípio divino pelas coisas passageiras. E nos últimos dias, enquanto a prostituição aumenta, a promiscuidade avança, a mudança de identidade da sociedade está pronta para ser mudada. É nesses últimos dias que filho mata pai, pai mata filho. Aonde o errado se torna o certo, é nesses dias. É nesses dias que eu vou derramar do meu espírito. É nestes dias. É nestes dias que eu vou levantar uma nova geração. No capítulo 2, versículo 9, Deus enche os lábios de Pedro e diz: esta é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Só que Pedro vai trazer algo mais extraordinário antes. Pedro vai dizer que eles rejeitaram a pedra que os construtores, Salmo 118, versículo 22, muitos tropeçam pela desobediência, e o desobediente, ele nunca cai sozinho, ele nunca precisa ir sozinho. Lúcifer disse: levarei minha casa acima do trono do Altíssimo. Caiu e não se levantou mais. Números 16, Corá, Abirão e Datã disse: precisamos bater de frente com Moisés e Arão. A terra se abre, cai 250 homens aproximadamente e são engolidos, porque o desobediente nunca cai sozinho, sempre leva alguém com eles. E Pedro está dizendo: vocês são geração eleita. E que geração eleita é essa, Elias? Pedro está trazendo aquilo que em Êxodo 19, versículos 5 e 6, a única geração eleita, chamada, escolhida, era Israel, que tinha sobre eles todas as bênçãos depositadas. Deus amou Israel de uma forma extraordinária. Israel, para Deus, é uma criança no seu colo, que Israel pede, Deus dá, Israel clama, Deus responde. Mas enquanto ele é gerado na manjedoura, eles, para quem ele veio, não recebeu. Ele abre a porta da graça. E agora Pedro vai ser ousado e vai dizer que agora o povo eleito, a geração eleita, que foi elegido, encaixado, enxertado, foi a igreja. A igreja se colocou agora no lugar de Israel. Pedro está trazendo aquilo que o próprio Champlin vai dizer, que não tinha probabilidade nenhuma de nós, porque Joséfo diz que 25% da promessa ficou para nós, 75% era para Israel. Perceba, Deus amou Israel no deserto, coluna de fogo, nuvem de dia, maná descendo, a veste do povo não se desgastava. Usou Isaías dizendo que ainda que o povo andasse pelo meio das águas, as águas não iam submergir. Se andasse no meio do fogo, o fogo não ia arder no povo. Deus tinha preparado um ambiente para Israel chamado Terra Santa, ou ambiente que manava leite e mel. Este ambiente agora passa para a igreja. A igreja agora se tornou a geração eleita, uma geração diferente, que vai bater de frente com o sistema que pensa em desmotivar, em destruir e desmotivar a igreja e o avanço dela. Pedro diz no capítulo 2, versículo 9: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido. Não é qualquer povo agora. Tocar em você está tocando nele. Mexer com a igreja está mexendo com ele. Desmotivar a igreja está querendo paralisar Deus. Ninguém para ele. E Pedro vai ser mais profundo e vai dizer: eu tenho outra coisa para dizer para vocês. Vocês são obrigados a anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que Pedro está dizendo. Vocês aqui são peregrinos, forasteiros. Vocês não são desse mundo, não. E Daniel representa isso. Capítulo 1, lá vem Áspera. Toma, está aqui a bandeja, está aqui o vinho do rei. Daniel diz: eu não sou qualquer um. Deus está levantando uma geração eleita, um sacerdócio real, povo adquirido, que vai ter que anunciar as virtudes dele. E Daniel diz: eu não posso, porque a geração eleita é uma geração que está no padrão da santidade. O sacerdote é o sacerdote que está no padrão de santidade. Povo adquirido não é um povo qualquer que anda da forma que quer, que vive do jeito que quer. Não, é alguém que vivia nas trevas, é alguém que vivia num ambiente promíscuo de droga, um ambiente de prostituição, mas ele entrou, resgatou, envolveu
e os trouxe para a sua maravilhosa luz. Vocês não são daqui. Pedro vai dizer: vocês são peregrinos, forasteiros desse mundo. Vocês só vieram cumprir alguma coisa aqui. E o que foi, Pedro? Vocês só vieram anunciar o Evangelho. Vocês só vieram falar do Evangelho. É isso que vocês precisam fazer aqui. Só pregar o Evangelho. E eu preciso abrir um parênteses e correr para o final. Quem vai pela Bíblia nunca erra. Vocês não veio aqui fazer outra coisa, inverter os valores, fazer outra coisa. É por isso que Paulo foi o maior confrontante do sistema. E ele disse: meus irmãos, o Evangelho para vocês não foi pelas obras da lei apenas, foi pela pregação da fé. E outra coisa, eu preciso gerar em vocês de novo a identidade de Cristo. Vocês precisam entender que eles não vêm para ajudar vocês, eles vêm para deslacerar vocês. É por isso que Daniel entendeu que ele era sacerdote, que ele era geração eleita, povo adquirido, diferenciado. Diferente porque o talento abriu a porta da Babilônia, mas o caráter fez a porta permanecer aberta para Daniel. Ele disse: eu não vou me contaminar. Capítulo 3, 3 jovens no meio do fogo. Se vocês abandonar esse Deus de vocês e se curvar a minha estátua, eu livro vocês da fornalha. Eu sou povo adquirido, geração eleita. Eu estou num padrão diferente e não posso me curvar. Daniel capítulo 6. Para de orar ou vai para a cova? Eu vou para a cova. Porque eu sei que eu sou geração eleita, povo adquirido e nação santa e povo peculiar. Então, nessa rápida palavra, nessa manhã, eu quero saber onde está a primeira vida para Jesus. Que você entenda nessa rápida reflexão que você é uma nação diferente, um povo diferente, uma geração diferente. Se você pode, digite aí: eu quero voltar para Jesus nessa manhã.